Marquinhos, boa tarde. A primeira pergunta é do Flávio Albuquerque, do canal A Torre. O América estreia na Libertadores, enfrentará adversários de alto nível. O que você tira de lição da derrota no amistoso contra o Atlético Paranaense para que a sua equipe tenha sucesso nessa fase da competição? As lições elas são tiradas de todos os jogos, né? Não apenas e exclusivamente da derrota para o Atlético, onde foi um amistoso preparatório para observar situações. No caso da ausência do Éder, né, que está suspenso para o primeiro jogo, eu tinha que testar a estratégia com o Maidana e o Conte, até para que fizesse apenas uma troca o Conte do lado esquerdo e a manutenção do Maidana do lado direito. E também a ausência do Wellington Paulista, o Azevedo fazendo a função do 9. Então o jogo serviu para isso. Agora, as lições elas são tiradas de todos os jogos, até mesmo dos jogos classificatórios das fases anteriores, no jogo contra o Guarani e também no jogo contra o Barcelona de Guayaquil, com 60 mil pessoas no estádio. Então, todos os jogos nós temos estudado, temos nos preparados, tirado lições para que o América possa produzir nas fases seguintes. Pergunta do Caian Oliveira, do portal Futebol na Veia. Como a comissão técnica planeja conciliar as competições a serem jogadas de agora em diante? Vocês pretendem poupar atletas em alguma ou a ideia é mesmo jogar com titulares dentro do possível em todas? Nós fizemos o planejamento dentro do Campeonato Mineiro, executamos o planejamento e alcançamos o sucesso para a classificação à fase de grupos da Libertadores e priorizamos este planejamento. Contemplava, né, dentro desse planejamento, os jogos com considerado time titular contra o Cruzeiro, contra o Atlético Mineiro, Atletique e Democrata. E o fizemos, né? Dentro desses jogos, alcançamos aquilo que necessitava como preparação para essas fases anteriores à fase de grupo, contra o Guarani e contra o Barcelona. Agora não. Até por conta de ter jogado menos, a prioridade agora é colocar sempre aqueles que encontram em melhores condições. O quanto mais sustentarmos e conseguirmos manter a equipe titular, uma sequência de jogos com os titulares, o faremos. É claro que nessa sequência de jogos, alguns jogadores terão desgastes pela sequência e teremos que ter algum cuidado maior e pode ocorrer e acontecer da troca de 1, 2, mas não penso em estar mudando drasticamente uma equipe para outra em determinada competição, porque nós não vamos priorizar competições. Nós vamos à vera, nós vamos jogar com a equipe titular sempre que possível, aqueles que encontram em melhores condições em todos os campeonatos. Pergunta da Giovana Oliveira, da Rádio Inconfidência. Marquinhos, os jogadores com maior minutagem de Libertadores tiveram ao todo praticamente 3 semanas de preparação, pensando que foi usado o time alternativo na reta final do Mineiro e no Troféu Inconfidência. Como que você avalia essa preparação, pensando que agora o América terá um mês de abril cheio de jogos importantes? Exatamente, né? Por entendermos que teremos não só o mês de abril, mas o de maio também, praticamente com um número alto de jogos aí nesses 60 dias, é que fizemos o planejamento inicial. A preparação, depois do êxito alcançado no jogo do Barcelona, é normal que tivesse uma queda, não só de rendimento, mas mental, nível de concentração, e apresentou isso no amistoso contra o Atlético também. Não foi o mesmo nível de competitividade, o qual estamos acostumados, e que o Atlético entrou. Se faz necessário ter esta quebra, nessa sequência, fizemos a quebra, começamos a elevar novamente a performance dos atletas em treinamentos para chegarmos em um alto nível na estreia da fase Libertadores contra o Del Valle e também os demais jogos do Campeonato Brasileiro. Pergunta da Rosane Meireles, do jornal O Tempo e da Rádio Super Notícia. Marquinhos, após uma pequena pré-temporada, desde o jogo contra o Barcelona até o próximo jogo contra o Del Valle, considerando também um amistoso teste diante do Atlético Paranaense, você acredita que já tem o time ideal para a estreia na fase de grupos da Libertadores ou ainda restam algumas dúvidas? Na verdade, o América tem um time, né? Nós colocamos o que temos de melhor nos jogos contra o Guarani e contra o Barcelona e hoje pode ter certeza que o torcedor já sabe o time titular do América. Mas em função da ausência do Éder por suspensão, em que ele não poderá jogar contra o Independente Del Valle o primeiro jogo na fase de grupos, e também, né, na ausência do Wellington Paulista por ter lesionado em treinamento, né, e possivelmente o Alê, nós temos que usar os treinamentos para procurar
colocar a melhor alternativa, né? E dentro dos treinamentos a gente testa, a gente observa. Volto a dizer, o jogo do Atlético Paranaense foi exclusivamente em relação a isso. Foi um jogo em que nós tínhamos que enfrentar uma equipe num nível competitivo de Libertadores, né? Numa atmosfera em que nos colocasse numa condição de enfrentamento, e nada melhor do que o Atlético, né? Com todo respeito, mas não poderia colocar contra a Tombense às 11 horas da manhã no campo do Vila Nova, e nem fazer um jogo treino, um coletivo contra o Sub-20. Nenhuma dessas situações me colocaria numa condição de análise tática, o qual eu precisava. Por isso foi tão importante o jogo contra o Atlético. Claro que não saímos satisfeitos com o resultado, muito menos com a nossa competitividade durante o amistoso, mas em função do resultado gerou-se, né, um certo desequilíbrio, e entendo e aceito, mas não pode ser considerado e apagado aquilo que foi feito anteriormente. Pelo contrário, serviu para análise, para avaliação e para a correção de rota que se faz necessário dentro de um planejamento. Pergunta do Marcelo Amorim, da Rádio Elo Sabará e Rádio Elo Santa Luzia. Marquinhos, após um período sem jogos e exclusivo de preparação do time, considerando também que o América não conseguiu vencer os jogos em casa dentro da Libertadores, você acredita que o empate nessa estreia da fase de grupo seria considerado como derrota? Creio que agora mudou o perfil da competição. Quando trata-se de jogo eliminatório, onde apresenta-se apenas 2 jogos para que tu tenha o sucesso de alcançar como objetivo e passar à próxima fase, agora não. Agora entra uma competição de pontos corridos, onde teremos 6 jogos, então tem 18 pontos em disputa. Então nós temos que analisar, nós temos que conquistar, claro que em casa a prioridade são os 3 pontos, mas é uma competição de Libertadores fase de grupos, onde nós temos 18 pontos a serem disputados. O quanto maior o número de pontos alcançarmos dentro de casa, é claro que nos deixa mais próximo do objetivo. Pergunta do Adilson Martins, da Rádio Itatiaia. Marquinhos, seu setor ofensivo não vem rendendo o esperado, isso vem sendo cobrado por todos, mas essa produção do ataque também não passa pelo seu setor de criação, que vem deixando a desejar. E o Juninho Valora poderia ser uma opção para exercer também essa função de armador? Muito bem observado, né? O Valora vem crescendo nas últimas semanas, tendo a oportunidade nos jogos. É um atleta que nós conversamos e pela qualidade que ele tem, eu gostaria de colocá-lo mais próximo do gol, atuando pelo poder de finalização que ele tem, pela qualidade na batida na bola, mas ele mesmo, né, numa conversa que eu tenho com os atletas, ele mesmo não se sente confortável jogando de costas para atuar como um meia. Em função disso, ele me confidenciou que prefere brigar pela posição de um primeiro volante, de um segundo volante ou até mesmo um terceiro homem de meio campo, mas não na função de um meia se aproximando do atacante ou atuando de costas para o gol adversário. Em função disso, eu respeitei, mas também entendo que ele tem qualidade para exercer a função. Mas é um atleta experiente, um atleta que já tem uma carreira sólida, que tu tem que respeitar aquilo que ele coloca e as características que ele entende que seja importante para ele e também para a equipe. Uma outra pergunta do Adilson Martins. A gente tem visto que praticamente todas as jogadas de bola parada têm a participação do Patrick. Ele hoje é a sua melhor opção no elenco? Os treinamentos apresentaram isso, né? Nós temos insistido e trabalhado muito, né, para que se possa sair os gols em função de bola parada, que é uma situação fundamental hoje no futebol. E o Patrick apresentou essa qualidade. É um atleta que já era batedor oficial ou foi no esporte, né, teve no Curitiba também a sua participação. E aqui no América, desde que retornamos e fizemos uma pré-temporada, ele tem tido um alto aproveitamento na bola parada, seja nas faltas frontais, né, nos escanteios ou nas faltas laterais, ele tem executado muito bem as batidas. Então hoje ele tornou-se sim um dos principais batedores na questão do fundamento da bola parada. Pergunta da Rosane Meireles, do Jornal O Tempo e da Rádio Super Notícia. Nesse início de temporada, o América está tendo dificuldades em marcar gols. Vocês mesmos citam nas entrevistas que isso tem incomodado bastante. E agora, sem o Wellington Paulista, um dos principais homens de frente, como que o América pode superar tudo isso e voltar a ter um ataque decisivo? Nós temos trabalhado muito, né? É apenas o trabalho que consolida o sucesso e a evolução da equipe. Nós temos trabalhado. Nós temos criado. Eu acho que o mais difícil no futebol é criar Agora, é claro, quando se cria muito, fica evidente essa questão
da falta de gols ou da falta de oportunidade de gols. Então nós vamos continuar trabalhando, ter e passar tranquilidade aos atacantes, e a responsabilidade não é apenas dos atacantes, até porque na bola parada, que é um fundamento do futebol tático, nós também temos que evoluir e procurar melhorar. Estamos trabalhando para isso. Desenvolvemos aquilo que se fazia necessário de início de temporada para os jogos principais da pré-Libertadores, né, que era o jogo de posse, o jogo de transição e pelos corredores, pelos flancos do campo, pelos corredores laterais, e agora passamos a desenvolver o jogo no corredor central, onde acreditamos que teremos uma maior eficácia nessa construção de jogada pelo centro, e aí o aproveitamento, né, começa a melhorar, e os jogadores têm trabalhado muito em função disso, e esperamos sim que o América possa fazer mais gols durante a temporada, que nos dará uma tranquilidade, e vitórias passam por isso também. Pergunta do João Vitor Pena, do Super Esportes, também do Felipe Mito, da Rádio Elo Sabará e Rádio Elo Santa Luzia, sobre essa questão da sequência do time em abril. Você acredita que os seus titulares terão um sacrifício físico maior devido à disputa simultânea de Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores? Sem dúvida, o calendário requer esse tipo de proposta, né? Não tem como estar poupando a partir de agora, até porque, em função da Copa do Mundo ser realizada ao final do ano, né, a tabela foi exprimida e os jogos muito próximos, então pouco tempo de descanso. Nós teremos aí, na verdade, aproveitamos o planejamento para priorizar treinamento e, por isso, utilizamos praticamente o time alternativo ou reserva durante o Campeonato Mineiro, para que se pudesse ter um tempo hábil de preparação aos atletas que disputarão essas 3 competições exclusivamente. E agora é dar sequência para a equipe, elevar o nível de preparação para que estejamos prontos para as 3 competições que teremos agora na temporada, que é Libertadores da América, Campeonato Brasileiro de Série A e Copa do Brasil. Para finalizar, Marquinhos, pergunta do Lucas Bretas, do Super Esportes. Nos últimos dias, nas redes sociais, especialmente após a goleada sofrida diante do Atlético, foi possível notar uma grande insatisfação de boa parte da torcida com o desempenho da equipe. Muitos deles, inclusive, pedindo pela sua saída. Neste momento, o que você pode dizer ao torcedor do América que está preocupado com o desempenho do time e o que tem sido feito pela comissão técnica para promover a evolução em todas as fases do jogo? Eu sempre falei que nas vitórias não está tudo certo, sempre precisamos evoluir, como nessa derrota também não está tudo errado, né? Foi um jogo atípico em que o nível de preparação mental e até mesmo para o jogo treino, em que entramos com pensamento e mentalizamos um treino em que o adversário se preparou para uma guerra e o jogo mostrou isso. Então, quando se tem essa diferença mental, sem dúvida nenhuma tem a dificuldade que apresentamos e que foi o jogo, né? Mas não respeito o torcedor, entendo perfeitamente o torcedor americano, né? Mas pode ter certeza, torcedor do Coelhão, que nós estamos desenvolvendo melhor, trabalhando demais para buscar evoluir essa equipe, e não tenho dúvida que ainda faremos, né, essa equipe render muito mais do que rendeu no jogo contra o Guarani, no jogo contra o Barcelona. É um processo, e dentro dos processos há uma evolução, sem dúvida nenhuma. Então respeito demais o torcedor, né, sempre abraçou a equipe desde a minha chegada. É normal e natural dentro de uma goleada sofrida, mas em um jogo amistoso. Então a gente não pode colocar tudo que foi feito na temporada passada, no final de temporada, no início desta, fazendo uma campanha histórica para o América, né, colocando o América numa Libertadores, né, isso é um fato histórico, colocar tudo isso a perder e colocar na lata de lixo e parecer que nada foi feito e que tudo está errado. Foram 90 minutos infelizes, que não nos preparamos bem para este amistoso, como eu falei anteriormente, e que tem que ter equilíbrio, tem que se ter uma certa paciência, é normal, é natural, entendo perfeitamente, respeito. E pode ter certeza que nós vamos trabalhar muito para a evolução da equipe e colheremos os frutos e os objetivos traçados ao final da temporada.